Olá, bem-vindos. A honra e o prazer de estar hoje mediando aqui o Debates UOL. Hoje o nosso UOL Debate HC Convida, hashtag na frente, gente. É uma parceria do Hospital das Clínicas de São Paulo com o portal UOL para estar trazendo especialistas médicos para tirar nossas dúvidas e, eventualmente, trazer possíveis soluções no combate ao nosso inimigo íntimo, o vírus, no Brasil. Antes da gente ir em frente, eu quero agradecer ao UOL por ceder esse espaço para o Hospital das Clínicas, para o HC Convida. HC Convida é o movimento do Hospital das Clínicas de São Paulo para arrecadar fundos e se fortalecer ainda mais na luta contra o Covid-19. É um movimento importante porque, em pandemia mundial, demandas de máscaras, álcool, leites, equipamentos, até ambulâncias, num hospital como o HC, essas demandas aumentam muito. Então, já deixo aqui o convite para que todos visitem a plataforma oficial de arrecadação de doações para o Hospital das Clínicas, passem lá, façam a sua contribuição, é importante, qualquer contribuição é bem-vinda. Viralcom.org/HC. Toda doação faz diferença. Vamos lá, gente. Agora vamos tentar ficar menos ignorantes, já que a ignorância sobre o vírus é muito grande nesses tempos em que notícias não confirmadas, fake news pululam para cá, falar com quem tem assunto. Eu sou Pedro Bial, muito prazer, jornalista, apresentador, muito curioso, e comigo hoje estamos próximos e isolados, próximos aqui na telinha. Estou com o meu amigo Drauzio Varela, que é o médico do Rio, ele é oncologista, professor de diversas instituições, é uma figura essencial na televisão brasileira, escritor, autor de best-sellers e muito conhecido pelo seu trabalho sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária do Carandiru, da extinta Casa de Detenção do Carandiru. Se tornou uma referência mundial. Estamos também com Esper Calas. Esper é infectologista, pesquisador, professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. E nós temos um convidado internacional que, quando era jovem, eu acho que foi escrito que ele ia encarar uma crise dessa. Quando era um jovem residente em Londres, ele estava de plantão na triagem quando o IRA, o Exército Republicano Irlandês, jogou uma bomba na Harrods, na loja de departamentos. Morreram 6, feridos foram 75, e quem era o jovem residente recebendo as vítimas no hospital? Dr. David F. Smith, médico Douglas, não David não, Douglas F. Nixon, desculpe, Dr. Nixon, médico de imunologia na Weill Cornell Medical College em Nova York. Um dos maiores especialistas em Covid-19, mas uma referência na história do combate ao vírus da imunodeficiência adquirida. Eu sei que o senhor entende um pouco de português. Muito obrigado pela presença, doutor Nixon. Eu vou começar falando com o nosso Esper Calas, que é o cara que está envolvido. Você tem menos de 60 anos, né, Esper? Tenho, um pouco menos ainda. Então você não pode ser poupado. Linha de frente, Bial, linha de frente, não tem jeito. E eu estou aplicando muitos conhecimentos que eu aprendi com o Drauzio na época que a gente começou a trabalhar juntos. O Drauzio me convidou para fazer a minha tese de mestrado lá no Carandiru, inclusive, na época que ele fazia os estudos com a população carcerária. E aprendi muito com ele, essa história toda de lidar com essas situações. E uma situação, a gente tinha acabado de sair de uma crise enorme, que tinha sido aquele conflito lá no Carandiru, que levou à morte de tantos presos num episódio só. E a gente fez, dentro daquele ambiente, juntos, um dos vários estudos que o Drauzio conduziu lá, de estudo da população carcerária. Naquela época era a infecção pelo HIV. Esper, a minha pergunta para você, a primeira, seria a seguinte. Há a impressão, opinião pública, de que a cada 15 dias
se repetem as previsões feitas 15 dias antes. Ah, vai ser 15 dias o pique. Não, vai ser daqui a 15 dias. E a cada 15 dias essas previsões se renovam. Desde que a epidemia acelerou no mundo, que previsões se confirmaram e quais não se confirmaram e por quê? A primeira coisa é que as previsões, primeiro, têm que ser tidas sempre com muita cautela. Elas são baseadas em modelos e a gente, infelizmente, não tem todos os elementos das equações para calcular exatamente quando as coisas acontecem. Agora, o que a gente tem é o exemplo do histórico do que viveu a China, do que está acabando de viver a Itália nessa primeira onda epidêmica e que está no meio para o final na Europa. O Brasil veio talvez um dos últimos países que começou a experimentar um aumento da epidemia. Se você olha para trás e vê o que aconteceu lá na China, dá para perceber que a coisa toda demorou ao redor de 3 meses e meio, mais ou menos. E o pico aconteceu cerca de 1 mês e meio a 2 meses depois do início da detecção dos casos. Eu acho que há muita coisa na internet, há muita coisa nas notícias, mas se a gente botar esse mesmo tipo de comportamento epidêmico aqui para o Brasil, nós vamos ter mais ou menos esse período de maior intensidade da epidemia entre o meio, que é mais ou menos agora, até o fim de abril. Agora, veja por que não dá para comparar tanto uma coisa com a outra. Que cada país foi adotando medidas um pouco diferentes para tentar conter o alastramento do vírus. E aqui em São Paulo foi feita uma redução de mobilidade das pessoas, que é isso que alguns chamam de quarentena, outros chamam de fechamento das atividades comerciais, etc. E a gente está começando a aprender o que cada país, de cada forma diferente, agiu para tentar conter no avanço da epidemia. Os números aqui de São Paulo, Bial, têm mostrado que o que foi adotado nas últimas 2 semanas para 3 semanas surtiu efeito. A gente acompanhando a curva do número de casos de pessoa com doença respiratória grave que procuram os pronto-socorros, notou que na última semana houve uma certa estabilização no número de casos. E isso tem sido mantido dentro da previsão da provisão de casos que a gente tem, de lugares que a gente tem, para acomodar os pacientes, especialmente aqueles pacientes que precisam de UTI. Então, isso interferiu na velocidade de crescimento, na minha opinião. Agora, de que forma isso vai se comportar depois desse tipo de ação, é muito difícil a gente prever. Pode ser que a gente fique nesse estágio durante algumas semanas, a gente não tem a resposta definitiva, mas o que a gente sabe é que o que foi feito surtiu algum efeito protetor, o número de casos não cresceu na mesma velocidade que cresceu em Nova York, por exemplo, está aqui o Doug Nixon para ajudar a gente a entender isso um pouco melhor, e eu acho que nós precisamos aprender com a nossa experiência. O que foi feito aqui, o que a gente colheu com essas ações para decidir o que nós vamos fazer para frente. Então, de acordo com a sua resposta, a gente pode dizer que a política de distanciamento social, pelo menos no estado de São Paulo, vem conseguindo achatar a curva. Estamos conseguindo achatar a curva. Eu não tenho muita dúvida disso, mas não, sabe, Bial? Porque a gente olhando o número de pessoas que está procurando os hospitais, baseado nos dados do Estado, mostra que isso aconteceu. E não é que é o número de casos diagnosticados de Covid, porque isso depende do tal teste. E o teste tem ele é limitado, não é todo mundo que consegue fazer, nós temos ainda uma fila para trás, esse número é baseado no número de pessoas que estão chegando no hospital com uma doença respiratória aguda grave, que é um indicador que você não consegue esconder. Essas pessoas vão até o hospital, procuram assistência e são internadas com isso. E esse número estabilizou nos últimos dias. Como o Esper citou Nova York, eu vou deixar o Drauzio esperando um pouco e vou falar primeiro com o Dr. Nixon. Dr. Nixon, as New York was mentioned, I come to you to ask what happened in New York. We can sort of imagine that comparing New York to LA, Los Angeles,
New York is much more crowded. It's a smaller place. Los Angeles is it's a city spread all over. Was that the thing that was determined to make New York the epicenter in the States? I think that Esper talked about the importance of differences in thinking about countries. And I think what you've just said is where we have to go, differences between cities, locations, cities versus rural areas, but also within a city here in New York, we have differences in number of infections in our main boroughs. People may have heard of Brooklyn, and Brooklyn has more cases than Manhattan. Manhattan and Brooklyn and Queens have more cases than Staten Island. So even within one city, there is in some ways what I'm seeing to be a neighborhood effect. So when you talk about Los Angeles, where the main type of transport is with a car and people will drive from one house to another, in some ways, that's easier to distance than in New York City, where we are packed in together. So I think that each city within the United States or any country is going to have a different path, and that makes it even more difficult, as Esper was saying, in relation to modeling, because we like to think of when can we open something up, but I think it's going to be much more complicated than that, because each individual neighborhood or even street may have a different path that we have to follow. But what Esper mentioned in relation to testing is probably the way that we're going to learn more about who's been infected, who's got over the infection, and we have a lot of complicated epidemiology data that modelers who work with mathematics, I think, will really be able to help us. And then we do look to countries like China, South Korea, that have gone through their peak to try and better understand how we could use that for each individual place. But what happens in the United States and what happens in Brazil, even thinking about comparisons between Sao Paulo and New York, may be different. And I think the local aspect of this infection is extremely interesting, but also may help us get out of it quicker. Essa questão de notificações, subnotificações. Hoje, a brasileira, Drauzio, em que nós estamos 15 vezes, com um número 15 vezes maior do que o número oficial de casos. Bom, de qualquer maneira, a cada dia, a cada semana, muda o nosso conhecimento, a nossa abordagem do vírus e da pandemia. Drauzio, você pessoalmente, que já teve até deslocado do tempo uma afirmação sua para ser explorada politicamente meses depois, você acha que lá atrás você subestimou o coronavírus? Eu acho que sim, Pedro. Acho que sim. Acho que eu, e não só eu, muitos subestimaram o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Nenhum país se preparou no Ocidente. A Itália não se preparou, a Espanha não se preparou, os Estados Unidos não se prepararam. Tenho uma filha que trabalha na Cornell, a mesma universidade do Nixon, e ela contraiu o Covid-19 porque eles passaram a distribuir máscaras 2 semanas atrás. Quer dizer, uma coisa, uma universidade no centro da cidade de Nova York, no Upper East Side, o lugar mais rico da cidade, e, na verdade, ninguém estava preparado. Os Estados Unidos foram pegos de surpresa. O que aconteceu em Nova York, a cidade mais rica do mundo, né? Não tem céu lá. Eles foram reagir depois, quando a situação já estava escapando do controle. Eu acho que esse foi um complicador da epidemia. E a questão do crescimento exponencial, é difícil entrar na cabeça da gente, né? O que é o crescimento exponencial? É algo que o nosso cérebro tem dificuldades para lidar com essa ideia. Drauzio, continuando com você, não é a primeira vez que uma epidemia é politizada. Parece que
epidemias através da história tiveram não só consequências políticas, como foram politizadas. A primeira epidemia assim classificada na história, no século VI, acabou ganhando o nome do imperador romano Justiniano, a praga Justiniana. Mas agora virou uma loucura, né, Drauzio? Porque até de direita ou de esquerda, e o próprio entre um ministro que tem um discurso e um presidente que tem outro. A politização está sendo um preço a mais que nós temos, além está prejudicando a luta sanitária, a luta da saúde? Prejudica muito, não é? Porque quando você tem autoridades, e autoridades importantes, que aconselham atitudes opostas, cuidados opostos, a população fica confusa, né? Nesse momento, esse é um dos complicadores da economia, da epidemia brasileira. Você tem um presidente da República, que é uma autoridade máxima no país, que aconselha as pessoas a irem para a rua, não só aconselha, como dá o exemplo. E depois você tem o Ministério da Saúde, que recomenda que as pessoas fiquem em casa. Eu acho que, fico imaginando, as pessoas mais simples devem... Como é que elas interpretam esses conselhos antagônicos, assim, né? Essas medidas antagônicas? Fica em casa. Não, vai para a rua, volta a trabalhar. É muito ruim isso. O fato é o seguinte, nós temos que nos basear em evidência científica. A troco de que o mundo inteiro, todos os países praticamente, salve 3 ou 4 exceções, o mundo inteiro adotou a política de isolamento. Vamos manter a população em casa. Porque senão os hospitais, em nenhum lugar do mundo, tem condição de atender aquela quantidade de gente que vai ficar doente, gravemente enferma. No caso da Covid-19, nós temos uma característica que muitas vezes não existe em outras epidemias. É que, quando é que você manda o doente ir para o hospital? Manda ir para o hospital quando ele começa falta de ar. Ele vai para o hospital, fica internado, e lá alguns desses doentes começam a piorar muito da falta de ar. E aí são transferidos para a UTI, e você coloca no respirador mecânico. Muito bem. Se você não tem respirador mecânico para as pessoas, o que vai acontecer com as outras que não conseguem esse recurso? Elas vão ter falta de ar no quarto. E essa falta de ar vai se intensificando cada vez mais, até entrar em fadiga respiratória e a morte que vem depois de um longo momento. Falta de ar é um dos piores sofrimentos. Quando eu entrevistei um paciente no Fantástico, que ele dizia, de um cearense, ele dizia, olha, é como você se afogar no seco. Isso que as pessoas não entendem. Bom, mas quando não tiver vaga, não tem. Não, não é que você vai para o hospital para fazer uma consulta, não tem, você se vira em casa. Não, você vai, a falta de ar vai dar. É uma morte horrível essa. Nós não podemos, como um país civilizado, aceitar que uma parte dos doentes vão morrer de falta de ar em 2020. É por isso que há necessidade de reduzir o número de casos graves para a gente não chegar nesse tipo de situação dramática. Doutor Wilson, aqui no Brasil, o nosso ministro da Saúde está em rota de colisão com o presidente da República. Aí, nos Estados Unidos, parece que não é muito diferente a situação do Dr. Anthony Fauci. Ele vai ficar na posição ou o Trump está pensando em se livrar dele? I think that following health professional advice is what people are looking for. And in the United States, people respond well to Dr. Fauci's advice and listen to what he says. And I think that within the United States, we've seen a lot of leadership from
governors around the country who have helped to interpret Dr. Fauci's advice and help some of the conversations to focus people on thinking about health, staying at home, and realizing that it's a complicated strategy that we've not faced before, and therefore health professionals and politicians alike have been largely unprepared, and so everyone's learning together on how to get out of this situation. So I have known Dr. Fauci for many years, and he's always been a source of wisdom who can explain in a way to the general public that I think people resonate with. And so having a strong group of health professionals such as Esper Andrauzio here, who are respected and listened to in Brazil, will help interpret for the population what we need to do in a very uncertain time. Esper, uma dúvida que me passaram: o vírus é um ser vivo? Depende da forma como você olha. Ele é um ser que é totalmente dependente de uma célula, ele é um parasita. O Bial tem uma analogia que a gente faz, é que, em uma forma geral, se você pegar um coronavírus e colocar do lado de uma célula, seria como você colocar uma bola de futebol encostada num campo de futebol. Ou seja, é uma dimensão muito menor. E esse organismo pequenininho desse jeito, quando ele está sozinho na natureza, ele não faz nada. Ele é uma coisa inerte. Ele depende muito de entrar na célula para conseguir começar a fazer suas funções, que é fundamentalmente se multiplicar. O vírus permanece na natureza, tentando se multiplicar e propagar, como várias outras espécies que existem, né? Todas as outras espécies que existem. E ele faz isso por tentativa e erro. Ele tenta num jeito, tenta de outro, até o jeito que dá certo. A gente não pode dizer, e isso é muito importante as pessoas entenderem, que vírus não é um organismo inteligente. Ele só vai seguindo padrões de repetição até fazer a sua multiplicação. Eu vou aproveitar também para comentar algumas coisas. Esse vírus que causa a Covid-19, que é o novo coronavírus, ou tecnicamente chamado de SARS-Coronavírus 2, é relativamente estável. Ele é um vírus que não muda muito. Se a gente olhar o número de mutações que ele adquiriu, olhando todas as mais de 3.000 sequências completas de vírus feitas em todos os continentes até agora, inclusive o Brasil, vamos ver que, em média, aparecem cerca de 12 mutações na medida que vai passando o tempo. Isso numa sequência de quase 30.000 posições. Então, 12 ou 14, perto de 30.000, para quem lida com evolução, é muito pouco. A gente não espera, e nós não temos exemplos na história de vírus parecidos com coronavírus que modificaram com o tempo ao ponto deles causarem uma doença diferente, causarem uma doença mais agressiva, ou eles não serem reconhecidos pelo sistema de defesa de alguém que já teve a doença de uma forma que possa se proteger. Ou seja, a gente espera que as pessoas, na medida que elas vão pegando o vírus, vão ficando resistentes a ele, e quando a gente acumular esse número de pessoas percentualmente na população, em algum momento no futuro, que a gente não sabe quando o vírus ele não vai ter mais a capacidade de causar uma epidemia como a gente está vendo agora. Drauzio, esse fato do vírus não ter muitas mutações indica que a gente vai chegar a uma vacina que será mais fácil chegar a uma vacina? Sim. Quando você pega os altamente mutantes, como o HIV, por exemplo, fica muito mais difícil, né? Você vê que o HIV está aí desde 80, 81, né? O povo atrás da vacina, e nós não temos ela até hoje, né? Praticamente 40 anos e não foi possível criá-la. Nós temos
um conhecimento melhor do coronavírus hoje, né? São dois problemas. Um é desenvolver a vacina e o outro problema é a escala industrial em que ela tem que ser produzida para você imunizar bilhões de pessoas no mundo inteiro, né? Eu acho que o desenvolvimento da vacina vai ser uma peça fundamental, é lógico, mas ela estará longe de desenvolver de problema. Só o Brasil usaria 209 milhões de doses. Os Estados Unidos, 330 milhões de doses. Quer dizer, é inviável isso do ponto de vista prático, né? Dr. Nixon, é famosa a história do senhor começando na clínica, nos seus primeiros 6 meses como clínico, tirou um pedaço, conseguiu tirar um pedacinho do vírus da imunodeficiência adquirida, do HIV, e com isso estimular os glóbulos brancos para a defesa do organismo. Isso foi uma façanha sua que ficou famosa. Então, o senhor tem intimidade bastante com a lógica do vírus. Qual é a personalidade, se a gente pode chamar assim, do coronavírus, do novo coronavírus? That's something which I think about quite a lot. And I think that this coronavirus has lost itself in the human race and is trying to find a way out, because we're not the natural host. We are an accidental entry, and a virus such as this likes living in bats or pangolins or other animals, and I see it as an accident that it's trying to get out of it. So Esper talked about this concept of herd immunity, by which time enough people have become immune to this virus that the virus will diminish. If you look at the history of viruses that have crossed species, and there are other examples, for example, the virus that went from the dogs to the seal population, and then that died out in the sense that it went back to the original population. There's a virus that was prevalent in Uganda in the late 1950s called Anong Anong, and this entered the human population. It caused a lot of problems for about 2 years, and then it disappeared. And so I think that I hope that this coronavirus will be like other viruses that have accidentally come into the human population, that it will leave. So in terms of personality, it's an ugly virus, but it also causes this enormous range of symptoms. Probably the majority of people who are infected do not have symptoms. But then, as we've heard explained so graphically from Drauzio, in people whom it affects in a more severe way, with breathing difficulties, it has a terrible impact. But I think it will go away. It's a virus which is trying to say a long goodbye. Então, se for por falta de adeus, né, a gente acorda que está na hora dele partir. Vamos ver se a gente consegue conjugar esses nossos desejos. Drauzio Varela, existe alguma alternativa ao distanciamento social? Existe alguma outra estratégia de combate? Onde no mundo se fez vertical? Os benefícios do isolamento quando chegou em São Paulo aos 60%. Né? O problema é que na hora que você relaxa, não aparece nada no instante, porque as pessoas vão se infectar, dos que vão se infectar ainda vão desenvolver uma doença, essa doença pode ser eventualmente grave, mas mesmo nas formas mais graves, o mais comum é que as pessoas passem aí pelo menos 5, 7 dias, às vezes até mais tempo, com poucos sintomas, até começar a desenvolver falta de ar. O vento está contando a história do passado, né? Isso tem sido dito e precisa ser repetido mesmo, porque você vai colher os benefícios um pouco para frente, não 2 anos para frente, mas 2 semanas para frente, né? Em pouco tempo vai ver a vantagem de ter feito dessa maneira. O isolamento vertical, que é esse que você mantém os mais velhos em casa,
aqueles que têm doenças crônicas, e solta a molecada para a rua, criançada para ir para a escola, ele não faz muito sentido do ponto de vista epidemiológico, porque essas pessoas não moram sozinhas na escola. Tudo bem, é uma doença leve, na maioria dos casos, não muito diferente das gripes e resfriados que eles experimentaram no passado. Mas eles não moram sozinhos. Nós vamos ver agora, nós vamos pagar o preço, Pedro, da nossa desigualdade social. Moradias mínimas, uma colada na outra, famílias inteiras que vivem dentro de um cômodo, tornar a epidemia brasileira gravíssima. Olha o que está acontecendo em Nova York. Nova York, você vai às enfermarias, onde tem a maioria de negros. Por que os negros? Porque eles vivem em condições piores, têm moradias piores do que a dos brancos, como regra, né? Além disso, saúde precária, porque são pessoas que não tiveram o sistema de saúde que o branco teve. E aí tem mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade. Você cria uma população de alto risco para desenvolver formas graves da doença. Eu não vejo aqui entre nós o que poderá ser diferente. Esper, agora eu queria aproveitar a oportunidade para transmitir algumas perguntas formuladas por colunistas do UOL. Nós sabemos que existe uma enorme preocupação em orientar a população para que ela procure ajuda no momento certo, sem perder tempo, mas também sem correr ao pronto-socorro por qualquer bobagem. Semana passada, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo divulgou que o número de atendimentos a infarto agudo do miocárdio caiu entre 20% e 70% conforme a região do estado. É claro que os infartos continuam acontecendo e eu aqui estou usando o infarto como exemplo. O mesmo aconteceu na Itália, o número de emergências cardiológicas caiu em torno de 70% também. A Espanha registra uma queda em torno de 60%. Provavelmente as pessoas não estão encontrando atendimento, provavelmente as pessoas não estão com segurança para procurar um serviço médico. O que os senhores podem dizer para as pessoas, como elas devem proceder no caso de outras situações? Como é que elas têm que se orientar, que serviços elas têm que procurar, o que elas têm que fazer para não dar com o nariz na porta de um hospital, não correr risco? Porque essa é a grande ameaça de um colapso, não? Essa observação é muito importante, Bial, porque, de fato, há vários estudos que estão começando a aparecer mostrando que a mortalidade por outras causas aumentou por causa da Covid, por razões parecidas com o que você está falando, que as pessoas deixam de reconhecer ou elas procuram não ir ao hospital na ocorrência, por exemplo, do infarto, que aqui foi dado o exemplo da pergunta. Há para cada uma das doenças um comportamento um pouco diferente. Então, vou dar um exemplo de um lado e um exemplo de outro. De um lado, que a coisa está indo pior. Algumas pessoas que desenvolvem infarto estão retardando a ida ao pronto-socorro. Dor no peito, que corre para o braço, muita palpitação, uma sensação de um suor e alteração, às vezes, de sensação de desmaio, dor, e alguns deles têm até uma sensação de morte iminente. Tem pensado assim, tá cheio de paciente com Covid no hospital, deixa eu aguentar mais um pouquinho para ver se esse negócio não passa. Aparece uma segunda vez, uma terceira vez, deixa de ir para o hospital e acaba que o infarto evolui, chega muito tarde, a coisa vai mal. Mesmo vale para outras doenças agudas, por exemplo, AVC, que é aquele tal derrame cerebral. A gente tem que sempre estar atento a isso e não deixar de ir para os hospitais. É claro que você vai ser sempre surpreendido, às vezes, de chegar num hospital e ter uma dificuldade de acesso, ou porque está todo mundo muito ocupado com a Covid, mas sempre tem que procurar onde é o local correto, a porta certa para entrar, para buscar assistência. Por outro lado, algumas outras doenças diminuíram bastante. Só de acidentes automobilísticos na cidade de São Paulo, a notícia que a gente tem é que reduziu mais de 70%, que as pessoas estão dirigindo menos na rua. As mortes violentas também, de certa forma, caíram. Então, a gente tem tido uma redução
dos outros casos, das outras coisas, dependendo do tipo de agravo, ou seja, dependendo do tipo de doença que você vê. Uma outra coisa também que eu tive o cuidado de dar uma olhada é que foi aventado que o número de suicídios aumentaria numa situação como essa, mas os dados não estão mostrando isso. Isso pelo menos tem estado estável dentro, não só no Brasil, mas nos outros lugares. O que a diminuição de mobilidade, o que a vida dentro do seu domicílio diminui a chance de acontecer, e o que o receio de buscar assistência à saúde aumenta a chance. E a gente tem que começar a entender cada vez isso melhor para tentar passar para a população que, para algumas coisas, de fato é melhor esperar. Como, por exemplo, alguém que desenvolve uma gripe, que acha que é Covid, mas não tem falta de ar, é melhor ficar em casa, aguardar um pouquinho mais. Mas para outras coisas, por exemplo, dor no peito, dificuldade de mexer um membro porque acha que pode estar tendo um AVC, ou alguma outra doença aguda que esteja acontecendo, se existir a dúvida, é melhor ir para o hospital ser visto, Bial, porque senão pode se perder uma oportunidade, um período muito precioso para receber o tratamento adequado. Drauzio, a partir dessa que o Esper fez sobre a questão sobre o vetor suicídios, doença mental e suas consequências, nós temos uma pergunta aqui do Jairo Bauer. Olá pessoal, e minha dúvida para vocês hoje fica no campo da saúde mental. A gente tem percebido uma segunda onda, uma pandemia de transtornos emocionais que vem acompanhando a pandemia de Covid-19. Mais casos de depressão, ansiedade, abuso de substâncias, transtornos alimentares, violências de diversas naturezas, maior risco de suicídio. Se discute também se pós-pandemia a gente não vai enfrentar uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático coletiva. E eu tenho visto muito pouca coisa estruturada em termos de atendimento em saúde mental para a população. Queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês e como vocês enxergam, como vocês veem a possibilidade do atendimento online de psicólogos, psiquiatras, profissionais de saúde mental para essa demanda que vai surgir, já está surgindo na esteira aí da epidemia de Covid-19. Obrigado. Olha, o problema desses transtornos psiquiátricos, especialmente depressão e aqueles ligados à ansiedade geral, síndrome do pânico, vem aumentando nos últimos anos, a ponto de hoje a Organização Mundial da Saúde, quer dizer, antes dessa epidemia toda, dizia que a principal causa de absenteísmo nas empresas, agora a partir de 2020, seria depressão. Nós temos, por exemplo, você pega o sistema bancário, o sistema financeiro do Estado de São Paulo, de principal causa de absenteísmo. E em alguns bancos, por exemplo, os níveis bastante altos. Isso em condições normais, porque nós estamos levando que era uma vida de estresse permanente, né? Com o celular, o WhatsApp, o e-mail caindo toda hora e você tendo que se desdobrar o tempo todo para atender essa demanda, né? Um limite para armazenar, especialmente para essa chamada memória, que é a memória de fatos que não precisam ser gravados sempre. Eu ponho a minha caneta aqui, depois eu pego, isso gravado na minha memória, porque não tem interesse. E esse estímulo do telefone tocando, olhando o seu e-mail e ao mesmo tempo respondendo, é uma fonte de pressão e de estresse permanente. Na verdade, o que está acontecendo agora, a gente ainda não sabe porque está acontecendo dentro das famílias, não é? Eu vejo essa possibilidade de atendimento por telemedicina, eu acho que é fundamental, porque é uma única forma de você poder dar assistência às pessoas que estão em crise, às pessoas que estão precisando muito. Olá! Nos últimos dias, o mundo vem discutindo se existe a possibilidade de reinfecção por esse novo coronavírus ou de reativação do vírus.
Gostaria que vocês explicassem se isso pode acontecer, né? Qual que é a visão de vocês sobre a possibilidade de uma pessoa considerada curada voltar a adoecer, e o que vocês preveem de impacto, caso isso realmente aconteça. Qual vai ser o impacto desse fato na nossa epidemia brasileira? Isso vai complicar muito a situação? E aí gostaria que vocês falassem não só do ponto de vista populacional, mas também do ponto de vista dos profissionais de saúde. Ou seja, hoje eles se infectam e precisam ser afastados, e aí existe uma complicação que é como repor essa mão de obra. Aí, se eles passam a se reinfectar, né, mais de uma vez, qual que vai ser o impacto disso no nosso sistema? I think that there's not enough evidence yet to know whether reinfection can happen. The data so far suggests that that would be a rare event, and that from China, the information seems to be that once you have been infected and recovered, that you would not be able to be reinfected. But every person's immune system is different. There may be some people who react differently, but if we look at the past coronavirus problems, I anticipate that once someone has had this, they are likely to be immune. However, that evidence is not here yet, so I don't think we can answer that question definitively now. Agora uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, ela vem da Paola Machado, que é fisiologista do exercício, também do Viva Bem. Olá, como vocês estão? Bom, de acordo com uma publicação do Intercept, a BIM projetou 5.571 mortes por coronavírus no Brasil. E graças a Deus a gente não está nem perto desse número. Minha pergunta para vocês é a seguinte: o quanto esse tipo de projeção é importante para a população e quando nós vamos sair desse isolamento? Qual o critério para sair desse isolamento, na opinião de vocês? Eu acho que a gente tem que aprender com a nossa própria experiência. A gente não tem como prever isso com muita precisão até o momento. Nós temos que olhar o exemplo de outros países, China, Europa, Estados Unidos e até mesmo outros países onde a epidemia teve um comportamento um pouco diferente e cujo clima se assemelha ao nosso. Por exemplo, o sul da Ásia, a Austrália e outros países da Oceania. Mas eu acho que a melhor forma de tomar essa decisão, Bial, é a gente olhar como que se comportou a epidemia mediante as condições brasileiras. Então, e quem que está na frente da epidemia brasileira? É o estado de São Paulo. Ele tem características especiais, especialmente a região metropolitana, que tem um número grande de pessoas e a população é maior, mas a gente está começando a coletar informações das cidades no entorno de São Paulo, onde o vírus começou a chegar primeiro, e o Rio de Janeiro, que tem um clima um pouco diferente e condições diferentes de moradia. É possível que a solução para o Brasil seja muito particular de cada região, seja particular se você está no interior, se você está numa cidade grande. Isso foi levantado pelo Dr. Douglas Nixon quando ele falou de Nova York. Tem regiões da cidade onde você tem um comportamento diferente. No Brooklyn, a região tem uma disseminação maior comparado com a região próxima, que está no centro de Manhattan, por exemplo. Então, os comportamentos são diversos e a gente tem que aprender o máximo possível com o que está acontecendo para a gente, porque pode ser que a solução para São Paulo seja diferente, por exemplo, de Ribeirão Preto, que seja diferente de Maceió. Então, embora a gente queira sair do isolamento de uma forma mais rápida possível, nós temos que acompanhar o que está acontecendo com a curva e tomando essa decisão de uma forma dinâmica. Vou dar o seguinte exemplo. É possível que São Paulo decida, no meio de maio, resolver sair da quarentena. Vamos fazer essa suposição.
se a gente começar a experimentar, resolver sair, é porque o número de casos caiu. Mas a gente tem que monitorizar, porque se ele começar a subir de novo, talvez você tenha que retomar a diminuição de mobilidade. Então a gente tem que ir adaptando até aparecer uma solução melhor para isso, que na minha opinião é um tratamento eficaz ou uma vacina eficaz, mas isso talvez demore até essa onda acabar. Doutor Drauzio, minha pergunta vai no sentido de tentar entender a relação entre a ideia de quarentena, que se mostrou bastante eficiente na Europa, na China também, mas como adaptar isso a uma situação de extrema vulnerabilidade, principalmente, claro, nas grandes periferias das grandes cidades, nas comunidades, favelas, mas também nas cidades africanas e asiáticas. Óbvio que na Europa você tem uma situação em que a grande parte da população, sendo classe média, tem a capacidade de passar 1 ou 2 meses em suas casas. Essa não é, obviamente, a situação em Lagos, em Nairobi, ou na periferia do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Então, você tem, obviamente, uma questão a ser equacionada. De um lado, o distanciamento social, sim, necessário e que já mostrou que tem resultados. Mas como adequar isso a uma situação em que, por exemplo, hoje o próprio dado da OMS, 750 milhões de pessoas no mundo não têm pia com água e sabão em casa. Então, até mesmo a campanha para se lavar as mãos, ela tem uma extrema limitação. Se lavar a mão já é um problema, imagine permanecer em casa por 1 ou 2 meses. Então, minha pergunta vai nesse sentido: como equacionar distanciamento social, quarentena, direitos humanos e, claro, a vulnerabilidade de milhões de pessoas no mundo? Jamil, eu sou um leitor quanto mais das suas colunas, viu? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que nós vamos descobrir agora é que nós vamos pagar o preço por essa desigualdade social toda. Porque até aqui nós estamos conhecendo melhor a epidemia onde? Melhor na Europa, Itália, França, Espanha, Reino Unido, países que, do ponto de vista econômico, são entre aqueles com maior renda per capita. Agora chega nos Estados Unidos, país mais rico do mundo. Nós estamos vendo o estrago que a epidemia está fazendo em Nova York e o estrago que a epidemia está fazendo entre os nova-iorquinos mais pobres. Há um predomínio de negros, há um predomínio de latinos, que são pessoas com saúde mais frágil. Nós não temos, num país como o Brasil, o que vai ser, porque você tem casas, moradias muito, muito precárias, em que as pessoas vivem amontoadas. Eu cansei de ver nas periferias, fazendo gravações e tudo, a casa é um cômodo. Esse cômodo tem uma mesa no centro e os colchões ficam na parede. À noite, a mesa vai para a parede e os colchões vêm para o chão. E dormem 5, 6, 7 pessoas num espaço de 20 metros quadrados, muitas vezes. O que vai acontecer aí? De que maneira o vírus vai se disseminar em lugares? É fácil você dizer, não, fiquem em casa, não saiam de jeito nenhum, para quem mora num bom apartamento. Essas pessoas, como é que elas vão viver nesse ambiente pequeno? Como é que vão conter as crianças dentro de casa? E as crianças, às vezes, são muitas. É praticamente impossível. Veja que nós temos aí poucos dias de isolamento e já passando fome, porque não conseguiu ainda receber a governamental e porque não tinha dinheiro nenhum. A maioria das pessoas pobres vive ganhando o suficiente para manter o dia a dia. Quando não consegue, acabou. Como é viver? Tem que ir para a rua. Então, quando você vê as imagens na televisão, as ruas ainda com movimento na periferia, diz, olha, a falta de consciência desse pessoal. Como falta de consciência? A falta de condições para enfrentar o isolamento. Eu vejo a situação brasileira com a maior preocupação. Eu acho que nós vamos enfrentar uma tragédia social nas próximas semanas. E essa tragédia social vai cair mais pesada onde? Vai cair mais pesado na classe mais pobre. Lógico, porque, primeiro, tem menos condições de se defender, segundo, tem a saúde mais precária em relação àqueles que têm
assistência médica de qualidade. Meus caros debatedores, muitos sonham com uma hipotética volta à normalidade na fase pós-coronavírus. Eu pergunto, que tipo de normalidade nós teremos depois de uma pandemia como a que transtorna o mundo nesse momento? I think by normality we think of our regular lives, and as time passes, all of our lives change, so that we are constantly changing. And I'm not sure that thinking about going back is the way to consider would to us. So we are going to be living in a history of another pandemic, and unlike the pandemic of the flu in the early part of last century, where many millions of people died, we hope that this particular pandemic will dissipate and we will not have as severe a problem as had in the past. So I think looking to the future, our new normal, if you like, should be to remember that virology and viruses and infectious diseases are an important part of society, and I would hope that our governments would recognize the need for surveillance, epidemiology, modeling, infectious disease specialists, translational work of viruses, and supporting the health system, because we don't want to be in a situation of unpreparedness. And so I would like to look forward to what will become the new normal, where we are better prepared in the future. Eu acho que esse comentário que o Doug fez é fundamental. A gente está vivendo um novo normal, mas foi colocado um desafio para nós. E esse desafio é: qual é a melhor forma de se preparar para uma próxima pandemia? Que, embora a gente esteja super ocupado com essa, nós não podemos relaxar de procurar meios de criar as ferramentas necessárias para o que virá a nossa adiante. Quando é que vai ter uma nova epidemia, a gente não sabe. Nós podemos, por exemplo, criar ferramentas para tentar prevê-las. Até agora a gente não conseguiu fazer isso com nenhuma. Nós precisamos ser mais originais, de saber como que nós podemos fazer uma vigilância dos germes que circulam entre os animais que nos rodeiam, as espécies que nos rodeiam, para tentar encontrar meios de estar melhor preparados caso uma delas cruze essa barreira da transmissão de animais para humanos. A segunda coisa é: nós podemos criar meios de fazer diagnóstico mais rápido e buscar entender mais, de uma forma mais dinâmica, a transmissão dessas doenças entre nós. Terceiro, quando a gente acha um vírus novo, ou uma bactéria nova, um protozoário novo circulando, causando doenças, nós temos meios de vigiar as pessoas que desenvolvem qualquer tipo de doença sem ter o diagnóstico. Eu acho que a gente tem que criar também esses sistemas que a gente chama de sentinela. Por exemplo, uma pessoa que morreu aqui em janeiro na enfermaria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, tinha um vírus que não tinha sido descrito até então. Foi um caso isolado, mas a gente tem que deixar essas ferramentas postas para, quando a gente não tiver diagnósticos, puder tentar descobrir se não é uma coisa nova que está aparecendo. E nós temos que criar ferramentas de testar remédios que nós temos, já disponíveis na prateleira, para colocá-los em ação imediatamente se aparecer algum germe novo. E colocá-los em decifrar se eles têm um efeito contra o remédio em estudos de pesquisa que têm que ser lançados imediatamente. E se for demonstrado uma eficácia, um sinal de eficácia inicial nesses estudos de pesquisa, meios de propagar o uso para prevenir a doença, de, por exemplo, trazer sequelas ou matar as pessoas.
E, por último, o que a gente precisa são ferramentas para criar novas estratégias. A primeira delas é a criação de vacinas. Nós temos que ter um meio mais rápido de desenvolver vacinas. Quais são essas plataformas? De que forma pode acelerar o processo? E, finalmente, dentro desses produtos, por exemplo, criar uma substância que a gente vem discutindo muito em doenças infecciosas há bastante tempo, que é produção de anticorpos que possam ser usados para prevenção ou para tratamento. Se a gente tiver essas ferramentas, talvez a nossa resposta seja bem mais rápida. A gente não precisa esperar passar uma onda inteira para essas respostas serem colocadas disponíveis para a população. Esper, uma pergunta de Carla, que está assistindo a nossa conversa. Carla pergunta, no Brasil, a Covid-19 pode ter chegado antes de fevereiro? A curva atual pode estar errada? Até agora, Bial, a gente não tem nenhuma evidência disso. Tudo leva a crer que foi mesmo em meados de fevereiro que aconteceu a introdução. A gente consegue dar essa resposta quando a gente olha numa coisa chamada relógio genético. E com muitas sequências genéticas disponíveis, a gente pode quando foi essa introdução, e provavelmente ela foi em fevereiro, até o que a gente sabe até agora. Dr. Nixon, uma pergunta da Nana, que está assistindo ao debate. Existe a possibilidade do vírus demorar mais do que 14 dias para se manifestar os seus sintomas manifestos? The median time is 5 days. We know that it can be longer than that. It potentially might be longer than 14 days, but I think the vast majority of cases would have appeared as symptomatic within 14 days. But with any human population, there are always a few outliers. But I think the great majority are going to be around 5 days after infection. And then almost everyone would have showed symptoms by 14 days, but I don't think we can rule out a few that might be a little longer. Esper, a Badini, ou o Badini, pergunta por que é tão difícil desenvolver um remédio contra os vírus? Pois é, eu acho que a gente poderia estar desempenhando um papel um pouco melhor. E eu acho que a oportunidade que a gente perdeu foi quando apareceu coronavírus em 2002, e depois coronavírus em 2012. Não são coronavírus iguais a esse, eles são um pouco diferentes. Mas se a gente tivesse, naquela ocasião, investido mais para descobrir um remédio, talvez não tivéssemos passando tanto sufoco assim. Por que desistiu-se de fazer remédios naquela época? Em 2002, o coronavírus causou uma epidemia que durou 2 anos. Foram aproximadamente 9 mil pessoas e a epidemia desapareceu como ela veio. Do jeito que o Doug Nixon falou aqui, ela foi um vírus que não gostou de ficar sendo disseminado entre humanos, então ele foi embora. O outro coronavírus, chamado de MERS, no Oriente Médio, causou um pouco menos de casos, mas também ficou restrito a uma região muito pequena do globo, não se disseminou igual esse, e felizmente, viu, Bial, porque ele infelizmente mata 1 em cada 3 pessoas que pegavam o vírus, é muito, muito mais agressivo. Mas outra vez, por ter ficado restrito, perdeu-se um pouco o interesse em desenvolver um remédio contra ele. Acho que esses exemplos nos mostram que a gente precisa ser mais diligente, considerar essas ameaças como sendo um campo estratégico de investimento, porque as cabeças para desenvolver novos remédios estão aí. São as grandes universidades, são as indústrias farmacêuticas, são as pequenas empresas de biotecnologia, e se a gente levar isso com a devida seriedade estratégica, talvez a gente tivesse já um remédio. Por que nós não temos já um remédio sendo usado no dia a dia? Porque não é uma coisa tão simples assim. A gente precisa testar a segurança dessas medicações. Precisamos ter certeza se ela não traz mais malefício do que benefício.
e a gente precisa criar meios de produzir em maior escala, uma vez que a gente demonstre que é útil. O uso indiscriminado de medicações só porque alguém acha é a pior forma de seguir adiante, porque você acaba adotando princípios que podem não se sustentar no futuro e você acaba impedindo as pesquisas de serem feitas. Um brasileiro de nome André Calil, que é pesquisador da Universidade do Nebraska, escreveu numa peça recentemente, numa revista muito importante americana, que nós não podemos permitir que o uso indiscriminado de remédios impeçam a gente de verificar qual que é o melhor tratamento. E a gente tem que evitar esse tipo de tragédia, porque senão a gente vai ficar muito tempo usando coisa sem comprovação, atrapalha as pesquisas serem feitas que nos dê as respostas mais cedo. Por falar em sem comprovação, uma pergunta do nosso amigo Juca Kfouri. Caríssimos Dr. Drauzio e Dr. Esper, que tão bem já cuidaram de mim e que eu espero continue cuidando, eu queria saber o seguinte: eu tenho lido que tem sido usado anticoagulante para o tratamento da Covid-19. Isso significa que quem já toma anticoagulante normalmente está mais defendido ou não? Olha, eu tenho acompanhado com o maior interesse esse trabalho feito com essa indicação de anticoagulantes em certas fases da doença. Nós não sabemos se quem toma anticoagulantes tem formas menos graves da doença, porque não existe esse tipo de informação. O que a gente sabe é que nas fases mais graves da doença, aparecem muitas vezes na musculatura, está muito científico, né? Mas aparecem coágulos nos pequenos vasos, não só nos pulmões, como em outros órgãos também. Daí, parece racional que você, nessa fase mais grave, quando o doente está aí discutindo, internado já, e prestes a ir para a UTI, se os anticoagulantes possam ser utilizados. Existe uma experiência interessante lá no Sírio-Libanês, da qual o Esper faz parte, inclusive, e ele pode explicar melhor do que eu. Mas isso não é a solução para todo o problema, com certeza. Provavelmente tem indicações em casos. E na pequena experiência clínica até agora, há casos de pessoas que respondem muito bem, doentes que estavam prestes para a UTI e que se recuperam. Mas você, enquanto não tiver um estudo mais aprofundado, mais claro, fazendo comparação entre os que tomam anticoagulantes e os que não tomam, a gente fica nessa impressão. E é preciso mais do que impressão para adotar um tratamento na clínica. Esper? É isso mesmo, eu acho que tem alguns indícios que mostram que a Covid-19 pode resultar em uma alteração de coagulação e a formação de pequenos coágulos no pulmão que dificultam a respiração. Há uma certa convergência de usar esses anticoagulantes nas pessoas que estão indo para a forma mais agressiva. A pergunta do Juca, que eu acho que é muito pertinente, nós não temos a resposta. Será que as pessoas que estão com anticoagulação vão estar mais protegidas de desenvolver a doença mais grave? Seria muito interessante de acompanhar, de olhar para todas as pessoas que estão tendo doença grave, comparar com todas as pessoas que estão usando anticoagulante para saber se elas estão protegidas ou não. Eu espero que sim, porque isso significa que a gente talvez tenha uma forma de prevenir a pneumonia mais agressiva, mas somente fazendo um estudo. Por quê? Porque usar anticoagulante não é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque tem efeitos colaterais. O sujeito às vezes dá uma trombada na parede, aí começa a ter hematomas, etc., quando está usando anticoagulante. Não é um remédio simples, não tem nenhum remédio que não dá potencialmente efeito colateral, e a gente tem que estar atento a isso. A pergunta agora de Sandra Regina. Dr. Nixon, Sandra Regina pergunta: depois que passar a fase grave da contaminação, da epidemia, como vai ficar a vida das pessoas que não pegaram o vírus? So I think we need to distinguish people who have never been infected
compared to those that have been infected. And that's where testing for antibody responses will be a critical part of the path forward, because we have to protect the vulnerable people who have not been infected. And it also will be helpful for everyone to know if they were one of the people who was infected but did not have symptoms. And we can begin to understand better how to help segregate people until a vaccine becomes available. So I think it's a really important question. What are we going to do with people who don't know whether they have not been infected or if they have been infected but were asymptomatic? And hopefully widespread adoption of testing will help us understand that question. Antes de pedir para que cada faça suas considerações finais, já que nós estamos chegando ao debate, eu quero agradecer ao UOL ceder esse espaço para o Hospital das Clínicas Convida. HC Convida é o movimento, vamos lembrar, gente, é o movimento do Hospital das Clínicas de Paulo para arrecadar e se fortalecer ainda mais na luta contra o Covid-19. E nós, depois de termos ouvido tudo esses três grandes médicos, sabemos o quanto é necessário manter essa luta, esse combate, e o quanto qualquer pequena que nós pudermos dar será de grande valia, de grande importância. O movimento é importante, é legítimo, essa pandemia parou o planeta e as demandas por máscara, álcool, leitos, ambulâncias estão disparadas. O HC precisa, a gente precisa. Então, mais uma vez, aqui fica o convite, por favor, visitem a plataforma oficial de arrecadação de doações para o Hospital das Clínicas no combate ao coronavírus. É a viralcure.org/HC. Não deixem de passar lá. Toda doação, qualquer uma, por menor que seja, faz diferença. Considerações finais, Dr. Douglas Nixon. I think that Brazil has much to offer to the entire world to show how it can, as a country, move forward. And I look forward to the wisdom of health experts leading the way. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Nixon. Foi um grande prazer. Muito obrigado. De nada, prazer. Drauzio Varela. Obrigado. Dr. Drauzio, olha, considerações finais. Eu tenho um carinho muito especial pelo Hospital das Clínicas por razões óbvias, né? Eu estudei medicina na USP, foi no Hospital das Clínicas que eu ensaiei os primeiros passos para a carreira profissional. Eu conheço bem as pessoas que estão cuidando do enfrentamento da epidemia no hospital, da adaptação, da criação de novos leitos e tudo. Ajudem porque nós vamos ajudar um hospital público que tem dado e vai continuar dando atendimento à população que mais necessita dele. Muito obrigado, Drauzio. Esper, suas considerações finais, professor. Eu queria agradecer muito o UOL, Bial, muito obrigado, Drauzio Varela, Douglas Nixon, que são três grandes amigos e com quem eu tenho, três pessoas que eu tenho enorme carinho. E também chamar a atenção para todos do papel que o Hospital das Clínicas tem tido no enfrentamento à epidemia aqui na cidade de São Paulo. A gente está separando 700 leitos no mínimo para receber pessoas com Covid-19. Nós temos agora quase 200 leitos de UTI ocupados por pacientes muito graves que precisam de cuidados muito intensivos. E a nossa intenção é continuar trabalhando os profissionais do Hospital das Clínicas, desde a administração, diretoria clínica, médicos, enfermeiras, auxiliares, farmacêuticos, pessoas que lidam com a distribuição, logística, pessoas que lidam com a limpeza e todos os cuidados aos pacientes no Hospital das Clínicas,
estão empenhados em oferecer o que nós temos de melhor para a população. Graças à ajuda de vocês que estão nos assistindo e que estão nos assistindo, que a gente consegue continuar nosso trabalho, que é para atender a população brasileira. O UOL nos proporcionou essa enorme oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo sobre o que a gente vem fazendo, os aspectos da epidemia, e eu queria agradecer mais uma vez todos, UOL, Bial, Drauzio, Doug Nixon, por mais essa oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de participar desse momento tão importante e aviso a todo mundo, olha, vamos seguir, não deixem de seguir, acompanhar o HC, o Hospital das Clínicas, é um movimento importante e legítimo, porque numa pandemia como essa que parou o planeta, as demandas de máscaras, leitos, até por ambulâncias, num hospital como o HC, disparam. Então, a gente precisa de você, a gente deixa aqui o apelo, o convite, para que toda a plataforma oficial de arrecadação de doações para o HC, para o Hospital das Clínicas, no combate ao coronavírus. viralcure.org/HC. Passem lá, qualquer doação faz diferença. Muito obrigado a todos. Thank you very much, Dr. Nixon. Obrigado. Bye. Obrigado, Drauzio. Obrigado, Pedro. Thank you. Bye. Qual